E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo muito bem. Enfim, o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial, que eu vou estar meio que refletindo algumas coisas do que foi esse último ano que nós vivemos aqui em Canela. Sim, já está completando um ano, e quem estava lá naquele primeiro vídeo que eu postei aqui quando eu estava vindo para cá para alugar o imóvel, sabe que a gente passou por muitas coisas e, enfim, nem tudo dá pra gente mostrar aqui no YouTube, tá, gente? Não dá. Nem tudo dá pra mostrar pra vocês, mas foi um ano muito misturado, sabe? Coisas, quer dizer, muitas descobertas, coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, coisas estimadas e outras não. Então, enfim, se você tá curioso, um pouquinho da nossa percepção sobre isso, então esse vídeo foi feito pra você e eu tenho certeza que você vai querer assistir ele até o final. Parece que foi ontem, gente. Eu olho assim pra trás, eu digo, nossa, parece que foi ontem. Cada mês que foi passando, né, a chegada do outono, o invernão, aquela coisa toda, nossa, trabalho, a cidade, a adaptação para o frio, foram muitas coisas que a gente teve que passar esse ano. E foi passando assim, na nossa frente, alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com um pouco menos, mas realmente é bem difícil você se adaptar a outro lugar. Todo mundo fala, mas eu já conhecia, já fui várias vezes, aí agora eu vou viver. Gente, a gente tem que estar preparado para mudança, não é só para cá não, é para qualquer lugar. E qualquer lugar que você sai da sua cidade é diferente do que você estava acostumado a viver, principalmente eu ressalto a questão cultural. A questão cultural carrega muita coisa. Então, se você está numa cidade normal e você vem numa cidade que tem uma identidade cultural como essa que nós vivemos, né? Tem aquela coisa da colonização e tá tudo muito enraizado em relação a isso, você vai precisar passar por uma adaptação. Quando você vai para uma cidade mais eclética, não estou saindo da sua cidade raiz e estou indo para São Paulo. São Paulo é uma cidade que é de todo mundo, vamos assim dizer, uma cidade que está bem pulverizada culturalmente, então eu acredito que pode ser até mais fácil em alguns aspectos do que numa cidade que tem uma cultura muito bem definida, no sentido do oposto da maioria dos lugares, que são essas cidades que têm colonização. Então, enfim, aqui a gente sentiu um pouquinho disso, porque mexe um pouco com a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas interagem entre si, comida, clima, tudo, sabe, tudo, hábitos do dia a dia, tudo isso muda e a gente meio que entrou nessa panelona aí de mudança para poder se adaptar e aos poucos as coisas vão ficando mais fáceis. Então isso é uma coisa que você precisa prever na hora que você vai fazer a mudança, porque isso vai mexer emocionalmente com você, além de todo o contexto da mudança que envolve família, envolve você deixar suas coisas para trás, você mudar seus hábitos, enfim, suas rotinas, seu trabalho, tudo isso entra junto dessa bagunça da vida da gente até que você se sinta adaptado efetivamente. Então a gente passou por isso esse ano e a gente meio que se sentiu como um pássaro, sabe? Sabe aquela coisa de você, eu sempre vinha e voltava um pássaro, mas esse pássaro nunca ficava e agora esse pássaro ficou e precisou se adaptar e não tinha tanta habilidade e tanta possibilidade de ir e vir como antes, entendeu? Quando você vem pra cá, passeio, não, a cada 2 anos, a cada 3 anos eu tô a passeio, vou e volto, mas ali eu passo ali seus 15 dias, seus 10 dias e volto pra minha rotina, pra família, pras pessoas que a gente conhece, pros nossos hábitos. Então isso estica muito. Você passa, eu volto pros meus hábitos a cada 12 meses, a cada 24 meses, não é aquela coisa curtinha quando você estava de férias. Então isso muda um pouquinho o quanto isso mexe com você de alguma forma, e isso a gente sentiu muito claro. Então muita coisa deu certo, outras nem tanto. A gente estava estimando que a grande problemática da nossa adaptação era a vida educacional do nosso filho, ou talvez o trabalho, ou talvez o clima, mas que a proporção disso não foi assim tão perfeita como a gente imaginava. A adaptação educacional deu muito menos, né? Preocupação do que a gente estimou, o trabalho já deu um pouquinho mais de preocupação, o clima também foi, eu acho que mais de todos, assim, foi o que mais incomodou a gente. Então a proporção da dificuldade, isso a gente sentiu nesse último ano e foi bem complicado a gente se adaptar, porque você está preparado para uma coisa
Entendeu? Quando você pensa assim, não, eu vou preparar, eu estou preocupado com a vida educacional. A vida educacional normalmente é o quê? É conversar com o jovem, é conversar com a instituição, é uma coisa mais de teoria, né? Quando você ressalta que o frio, o clima, né, na verdade, te atrapalhou, o clima foi muito mais do que efetivamente você estimou, aí já mexe, não é o papo, você conversar com o outro, dizer, ah, tá com frio, oh, que pena, não é assim. Você precisa de um recurso financeiro para poder se adaptar ao frio, você precisa ter um pouco mais de paciência nas suas rotinas, para que você faça determinadas coisas em horários que você tem menos frio, né, porque o clima já vai estar um pouquinho mais agradável naquela parte do dia, então isso mexe com rotina, não é um papo que vai conseguir resolver esse problema para você. Então, isso são exemplos que eu estou dando para vocês no geral, que a gente precisou se adaptar à medida que os problemas foram chegando, e o bom, e eu recomendo sempre para vocês, quando vocês forem fazer uma mudança, é que vocês, se vocês puderem fazer isso em um período em que o clima lhe favoreça. Então, no caso nosso, a gente veio para cá no verão e o clima foi incomodando à medida que foi se aproximando do inverno. Então, não é chegar aqui no mês de julho, que aí eu acho que vai ser bem mais complicada a adaptação, principalmente para a galera como a gente, que vem de regiões mais quentes, então isso realmente incomoda muito. E se vocês tiverem crianças sensíveis ao frio e com problemas respiratórios, isso pode incomodar muito mais, porque você vai ter não só a questão do aquecimento do jovem ou da criança, com os transtornos de saúde que ele pode ter. Então o ideal é, se você puder vir com um clima que você já esteja acostumado no seu dia a dia, facilita pra caramba. No nosso caso, eu acho que foi bem assertivo a gente ter escolhido assim. Essa coisa do desconhecer como é que eu vou dizer, as dificuldades que você tem numa região nova, o que acontece com o frio em relação ao imóvel que você mora, o que acontece com o frio em relação ao carro que você anda, né, que eventualmente pode ter ou não um consumo maior de combustível, ou eventualmente pode ter ou não uma dificuldade no funcionamento, ou eventualmente você tem uma dificuldade por causa do clima, do trânsito da cidade, né, porque as pessoas já ficam um pouquinho mais lentas nos dias que estão muito chuvosos, então isso a gente precisa também se adaptar quando você resolve mudar de cidade. O bacana é que você possa ter sempre um intervalozinho de tempo antes de começar a trabalhar, entendeu? Ah, não, eu vou para a cidade, mas eu não vou começar a trabalhar de imediato. Para que você meio que dê uma assentada nas rotinas da cidade um pouquinho antes de você entrar na sua rotina oficial. Eu falo isso porque tem muita gente que vem para cá, para Serra Gaúcha, porque passou em concurso público. Então, às vezes, já vem na hora de começar a trabalhar, então já vem realmente dentro de uma rotina, e isso eu acho que torna as coisas um pouquinho mais difíceis. O ideal é que você já venha com condições de organizar a sua casa, dar o básico, deixar tudo um basicão para que você consiga viver direitinho, fazer a adaptação escolar, enfim, e depois você iniciar um trabalho. Esse é o melhor dos mundos, mas eu sei que não dá para todo mundo fazer isso. A gente sentiu isso quando a gente chegou, né? Porque a gente tinha necessidade de começar a trabalhar logo, e quando a gente começou a trabalhar, a gente viu que a cidade sofria com uma sazonalidade turística e que poderia afetar o nosso trabalho e, por conseguinte, as nossas receitas. Então, a gente precisa pensar, quando vier para qualquer lugar de mudança, que você precisa ter, sim, uma boa reserva financeira para o que vier. A gente tinha uma reserva para isso, mas assusta um pouco, principalmente para quem trabalha com turismo ou para pessoas que são realmente dependentes do emprego. Se você for muito dependente do salário que você ganha, você pode realmente sentir um pouco se você não tiver um trabalho fixo. E assim se entende também aqueles que se propõem a abrir um negócio, um negócio próprio, a desenvolver uma atividade como profissional liberal, porque realmente aqui e qualquer outro lugar turístico pode sofrer com sazonalidade. Então é uma coisa que vocês precisam prever se vocês pensam em fazer um movimento para uma cidade assim, entendeu? E o que mais? Outra coisa que eu acho interessante que a gente teve que passar quando veio para cá foi que a gente, assim, foi uma coisa assim que a gente fez por querer, mas a gente acabou mudando as nossas prioridades de vida, já que a gente adotou o estilo de vida mais simples, né, para que as nossas reservas e o nosso trabalho fosse suficiente para nos sustentar, acaba que você muda também um pouquinho as nossas prioridades. Você vê coisas que tinham eventualmente alguma importância e passaram a não ter. Então você começa a doutrinar o seu eu para que você olhe as coisas que você realmente precisa. Esse realmente precisa é muito importante, você ter isso com uma consciência muito racional
de que aquilo ali realmente é verdade. Porque tem muita gente que tem uma consciência que não é tão racional da verdade. Você acaba sendo induzido por mídia, acaba sendo induzido por pessoas, acaba sendo induzido por outros consumidores no geral. Você espelha a sua necessidade de consumo por essas pessoas e na verdade não é isso que você precisa. Então a gente precisava sempre estar se doutrinando. Nossa, é isso que eu preciso mesmo? É isso que eu quero? Sabe? Essas coisas a gente precisou, no geral, meio que se adaptar. Porque assim a gente passou a ter novos sonhos. Essa é a grande verdade. Antes eu sonhava, não, eu tô sonhando, eu vou fazer, como é que eu vou dizer? Daqui a X tempo eu vou fazer uma viagem internacional para tal lugar, vou fazer não sei o que, vou trocar o meu carro. Tudo isso passou a ser sub, tá, gente? A gente tem, claro, desejos, vontade de fazer continuar fazendo nossas viagens internacionais que a gente adora, de uma forma um pouco mais consciente, um pouco mais planejada, porque a gente tem realmente uma outra realidade financeira. Mas essa coisa do consumismo, da roupa, do carro, do sapato, de não sei o que, isso pra gente passou a ser uma grande bobagem generalizada que só faz vazar o nosso dinheiro e que faz com que você se prenda a coisas absolutamente desnecessárias na sua vida e que muita gente mesmo ainda está presa a isso. Então a gente precisou mudar nossas prioridades, mudar o nosso foco, nosso sonho, pensar em um futuro diferente e não pensar naquele futuro como aposentado só, sabe? Então a Serra Gaúcha abriu esse leque de oportunidades pra gente. A Serra Gaúcha nos trouxe trabalho, nos trouxe renda, nos trouxe qualidade de vida, sabe? Nos trouxe segurança. A gente conseguiu mudar tudo. E quando você olha, poxa, eu tenho segurança, eu tenho qualidade de vida, eu tenho horários diferentes, eu tenho um horário flexível, eu consigo fazer coisas que eu não fazia. Então é claro que a gente acaba mudando as nossas prioridades, os nossos sonhos, né? Às vezes quando você está naquela loucura do seu dia a dia, você só sonha em ter um período numa determinada praia, um período de família, um período, né? Aqui assim que a gente sonha. A gente passa 11 meses esperando 30 dias de férias. Então, como a gente tinha mais flexibilidade, passou a ter mais flexibilidade, liberdade de vida nesse momento que a gente estava passando na Serra Gaúcha, os nossos sonhos acabaram mudando para outras coisas, já que isso a gente já tinha. Esse tempo em família, esse horário flexível, o almoçar junto, jantar junto, sabe? Uma tarde do nada de uma segunda-feira que, sei lá, a gente não tinha um trabalho definido, não agendou um trabalho definido, a gente chegar numa tarde de segunda-feira, a gente tomou um sorvete. Isso realmente não passou a não fazer parte dos nossos sonhos aquilo que a gente já tinha. A gente começou a sonhar com outras coisas, começou a idealizar outras coisas, né? Como a gente mora de aluguel hoje, a gente não tem casa própria, que vocês também que estão acompanhando nossos vídeos sabem disso. Então a gente começou a sonhar, então como seria a nossa casa agora com essa maturidade que a gente tem? Né? Em que lugar, com que estrutura, com que tamanho, com que jardim, era uma casa, um apartamento. Então a gente tinha casa, então nossa casa, nosso apartamento não fazia parte dos nossos sonhos. O que fazia parte dos nossos sonhos há um ano atrás era a qualidade de vida, era a vida 2, a 3 no nosso caso, era o dia a dia. E quando a gente passou a ter isso e não teve casa própria, a nossa casa própria começou a fazer parte dos nossos sonhos para um futuro, entendeu? Assim, de uma coisa muito floreada, sabe? Aquela coisa bem de sonho mesmo, de você chegar a pegar toda a sua carga de experiência de vida que você passou nos últimos anos todos. Vamos fazer 20 anos de casados, né? Agora em 2020 fazemos 20 anos de casados. Pega toda aquela carga de experiência que a gente tinha, mas esse período sabático que a gente passou aqui na Serra Gaúcha, com tudo aquilo que a gente viveu, a nossa total mudança de vida, né, do dia a dia, nossa qualidade de vida, e isso se transformar e conceber o que seria o nosso lar no futuro. Então isso passou também a fazer parte dos nossos sonhos. Isso foi uma mudança muito interessante. Mas uma coisa que nos incomodou também nesse último ano foi aquela grande ferida que nunca cicatrizava, que era a saída efetiva do convívio familiar. Gente, eu tô falando pra vocês com muita propriedade. Quem estiver passando por isso, vai querer passar por isso, tem muita gente aqui no canal que já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo. É uma ferida que nunca cicatriza.
todo mundo que a gente deixa para trás deixa uma ferida que nunca cicatriza. Eventualmente e com muita frequência a gente ouve o chorinho do outro lado, as lágrimas do outro lado que a gente precisa administrar, aquela dor que nunca cessa de uma pessoa que está viva, sabe? Poxa, mas que você não consegue ver. Esse chorinho que a gente sempre ouve é uma coisa que machuca para quem está do lado de cá muito e vai machucar muito você se você pensa em fazer uma mudança como nós fizemos. Não adianta vocês pensarem, que nada, eu faço, eu não vou sentir isso, eu sou uma pessoa fria, eu sou isso. Gente, machuca. Machuca para quem a gente... Machuca no coração de quem a gente deixa e machuca o nosso, que faz com que a pessoa passe por tudo isso, que não é uma coisa que a gente quer que aconteça, mas que indiretamente a gente deu causa. Então essa ferida que nunca cicatriza é algo que a gente tem que conviver e que conviveu no último ano, mesmo em meio a toda essa liberdade que a gente tinha, mesmo com todas essas vivências bacanas, sabe? Essa vida diferente, mas essa vida diferente pra gente também tem o seu preço. E para muita gente esse preço realmente é a dor que a gente deixa no coração das outras pessoas. E que com o tempo isso vai diminuindo, essa feridinha vai ficando menorzinha, mas vira e volta, ela sempre tá aparecendo aberta, entendeu? Sempre tá aquela sangradinha que a gente não quer que aconteça, mas isso a gente precisa conviver. Então a gente precisa saber que quem busca mudança, quem busca algo diferente do cotidiano e que para ter algo diferente você precisa sair da sua cidade, do convívio familiar, é algo sim que você vai precisar passar. E uma outra coisa muito interessante que a gente via, literalmente, nesse ano a gente passou por muitas tempestades reais, né? Eu não estou falando no sentido figurado. Muitas tempestades reais, em que tudo ao redor parecia que ia sair do lugar, é árvore caindo, é ventos e chuva, é trovões e relâmpagos e depois uma grande calmaria. Então na vida da gente também foi assim. Foram grandes momentos de tempestade que a gente via tudo muito bagunçado ainda, tudo rodando assim ao nosso redor, as pessoas aborrecidas, o trabalho ainda em construção, ainda num formato meio indefinido, o dia a dia se ajustando, adaptação escolar, adaptação financeira, a casa, como é que eu vou dizer, ainda mais ou menos para as nossas necessidades, então tudo muito pouquinho, tudo muito resumido, mas tudo muito simples, tudo muito prático para nosso novo estilo de vida, mas em meio a essa tempestade ainda se organizando, isso a gente teve que passar. Hoje, após um ano, a gente já está meio que entrando naquele período de calmaria, em que a gente já sabe tudo que tem, já sabe tudo que precisa, ou pelo menos a maior parte disso, a família já está meio que com o coração. A família eu falo nós, tá, gente? O coração já está batendo meio que no ritmo que batia antes, mas ainda assim, com aquela feridinha aberta com a família, com aquela feridinha aberta com as pessoas que nós deixamos para trás, que eram importantes pra gente, mas que de uma forma ou de outra precisam entender que a gente tem realmente um caminho a seguir, um caminho lindo a seguir que nós adotamos e que para isso é necessário alguns sacrifícios. Então é isso, gente. Um ano se passou. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês, mesmo com uma grande, como que eu vou dizer, uma grande problemática que eu até hoje sinto, é aquela coisa de você morar numa cidade linda, numa região linda como nós vivemos, adoro Canela, adoro Gramado, mas a gente trabalha aqui. Então isso também é um ponto que a gente precisa sempre estar administrando no nosso dia a dia, e administramos várias vezes nesse ano, que antes você só via a cidade de uma forma lúdica e contemplativa, e hoje a gente tem que ver a cidade de uma forma lúdica, contemplativa e com a visão de trabalho. Né, da gente estar produzindo conteúdo, da gente estar sempre antenado sobre o que a cidade está oferecendo para as pessoas que estão vindo. Então a gente acaba que tendo sempre uma visão de trabalho, e às vezes a gente precisa se policiar, porque muita gente tem um escritório como trabalho, a gente tem uma região inteira. Então isso realmente é uma coisa que a gente precisou e muito se ajustar nesse último ano, mas fazendo como a gente faz de coração, tudo fica perfeito e tudo fica muito, 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 muito harmônico com o passar do tempo. Então, gente, ó, grande beijo, espero poder estar com vocês agora nesse próximo ciclo, nesse próximo ano agora que a gente já está vivendo, né? Esse não é o ano que se acabou, 2019 não tá, acaba no geral para muita gente, mas já iniciou um outro ciclo aqui na Serra Gaúcha e eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Então sempre vou deixar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, para garantir que a gente cresça junto com
com tudo isso, e não é só crescer em números, tá? Não é só assim. A gente cresce com maturidade, a gente cresce com, sabe, com esse mais que a gente veio buscar. A gente só cresce, a gente só recebe pessoas legais, a gente só recebe experiências de vida diferentes aqui. E vocês trazem isso para a vida da gente no dia a dia, nas mensagens, no carinho que vocês dão de uma certa forma para nossa família. Então, esse carinho e tudo mais que estiver ao nosso alcance, a gente também vai proporcionar para vocês. Então, enfim, gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal que a gente está aqui, só contribuindo um pouquinho com a vida de vocês de alguma forma e vocês com a nossa. Gente, ó, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo ciclo. Tchau, tchau!